Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto e hoje novamente com mais uma história de pessoas que trabalham com TI e conseguem também aproveitar a vida, viajar, morar fora e toda essa coisa aí que eu tenho muito interesse. E hoje o convidado, além de engenheiro de software, também é nômade digital e eu posso dizer que fotógrafo também, Matheus? Um pouco, eu tento. Então aqui tá o Matheus Fiuza. E Matheus, para começar o papo, acho que tu podia contar aí quem é você e bem-vindo, cara. Tô muito interessado depois de ver as milhares de fotos tuas aí pelo mundo. Tô muito interessado em saber como que tu organiza tudo isso. A satisfação minha estar aqui, né, ser convidado e compartilhar um pouco sobre mim. Seria bem legal. Eu sou de Salvador, Bahia. Vim lá do Nordeste. Muita praia perto de lá. Sou engenheiro de software, acho que trabalho com desenvolvimento acho que uns 8 anos. E gosto muito, nas horas vagas, de tirar umas fotografias, né? Então, acho que um dos pontos de motivação, né, de viagens e ser nômade, acho que está um pouco alinhado com a fotografia. Que legal, tu faz tudo que eu queria fazer, assim, de certa forma, né? Eu queria ser nômade, mas pô, eu acho muito difícil. E queria tirar foto também, eu tenho a câmera e, sei lá, raramente tiro. Mas vou descobrir contigo e vamos ver se eu me motivo aqui. Tem a questão do hábito, né, da fotografia. Eu uso muito a fotografia para relaxar, no momento que eu estou muito tenso, no momento que eu às vezes não consigo me concentrar um pouco e eu preciso dar uma escapada um pouco do estresse. Eu acho que eu uso a fotografia como a válvula de escape. Então, gosto muito de ir pra rua, tomo um café, vou fotografar, saio sem nenhum tipo de pretensão do que eu vou procurar. Daí, simplesmente sento, tomo um café, tomo um sorvete ou uma cerveja, o que tem lá, e a partir disso eu vou fotografar sem rumo. Aí simplesmente vou andando até achar alguma coisa. Tá bom, então a fotografia tá aliada com a vida de nômade, né, pra ti, como você falou. Então eu queria já saber como que tu começou com isso, desde quando, por quê, e se era uma coisa que já tava na tua cabeça, assim, ou foi aquele ataque de oportunidade da pandemia, né, que muita gente começou a ficar remota. Eu gosto muito de viajar, sempre gostei de viajar. Há 2 anos atrás, quando começou a pandemia, eu já estava viajando, fazendo umas viagens com certa frequência, quando eu morava lá em São Paulo em 2018. Então, às vezes eu fazia alguns bate-voltas no final de semana, achava alguns voos legais e acabava viajando. E acabei percebendo que estava no regime remoto devido à pandemia. E daí acabei dando aquele estopim, né? Tipo, acho que pensei em ficar inicialmente uns 6 meses fora. Aí eu falei, continuar pagando aluguel 6 meses e continuar viajando, acho que os custos não vão ser tão legais. Aí eu falei, por que não vender tudo que tá no apartamento e começar a viajar? Então, cheguei simplesmente um mês, peguei todos os meus móveis, tudo que eu tinha, vendi tudo, anunciei na LX, doei roupa, vendi roupa, fazendo um monte de coisa. E deixei tudo em uma mala. Deixei algumas coisas na casa de alguns amigos meus lá em São Paulo, algumas outras coisas tinham um galpão. E foi esse estopim, né? Eu comecei viajando dentro do Brasil. Eu gosto muito do Brasil, acho que meu destino favorito acho que é o Brasil ainda. Acho que o Brasil é onde eu nasci, mas ainda é o que bate meu coração no Brasil. E comecei lá, fazendo lugar dentro do Nordeste, ficando um tempo, sentindo um pouco mais a experiência. No ano passado, acho que estava dando uma olhada para ir para o exterior, começar a estudar um pouco inglês, que sempre tive vontade de aprender. E alguns países começaram a abrir fronteiras. Acho que Portugal foi um dos primeiros. Acho que isso foi em outubro do ano passado. E, tipo, a passagem saiu, tava um preço muito acessível devido aos preços que tá agora, comprado, tipo, menos da metade do preço do que tá praticado hoje. Falei, cara, acho que eu vou comprar e vou ir. Acabei comprando a passagem no mesmo dia que saiu a notícia, as companhias abriam, é isso aí, tô indo embora. Vim pra cá, minhas coisas são muito, na forma muito espontânea. Sim, eu não... Às vezes eu sei que faço o mínimo planejamento, eu sei, pode dar errado, mas eu tenho um backup. Mas eu não penso muito antes de fazer as coisas. Eu sei que eu consigo fazer, pode ser que dê errado, pode, mas vamos lá, vamos tentar. Eu acho que é isso. Acho que ter o backup é tudo, cara, para decisões da vida em geral, né? Nem tudo dá pra ter, mas muita coisa dá pra ter.
Eu converso até com a minha companheira às vezes, né? Tipo, cara, eu gosto de ser espontâneo porque eu tenho um backup, sabe? O backup que me proporciona. Então, às vezes, vale a pena tu montar, né? Algum colchãozinho ali antes pra fazer essas loucuras, né? Sim, é muito importante isso. Também a facilidade do mercado de tecnologia, né? O mercado tá bem aquecido, então basicamente eu trabalho aqui fora também, eu continuo seguindo essa rotina, eu continuo trabalhando aqui, então basicamente estou vivendo uma vida fora do Brasil, então cada local que eu passo é a minha casa, então geralmente eu fico nos locais durante um certo período, no mínimo um mês, que um mês eu até acho pouco, porque eu não consigo me organizar tanto em um mês e conhecer tudo que eu quero em um mês, porque basicamente tem os finais de semana, algumas vezes no período da manhã, então basicamente é 4 finais de semana. E se eu não estiver cansado para ir outro final de semana, então legal ficar entre 3 meses, acho que é um período legal se eu gostar do local para ficar. Então é isso, basicamente é meu trabalho aqui, hoje eu tô na Sérvia, eu tô conhecendo essa região aqui da parte do leste europeu, as áreas Balcãs, que me encantou bastante. Eu tava no espaço Schengen, logo que eu comecei Schengen, né? E daí eu decidi sair, vim pela Croácia, dei uma olhada no mapa, eu falei, cara, tem muita coisinha aqui perto e dá pra ir de ônibus, pegar um trem, uns voos baratos. Aí eu falei, por que não ir descendo? Aí eu fui vendo o mapa, acho que tá tudo perto um do outro, fui indo, agora tô chegando aqui na parte mais baixa, e daí eu tentar conhecer um pouco dessa região aqui, que tem muita coisa legal de cultura. Tá, então vamos fazer assim, vamos dividir em duas partes, que tem coisas que eu achei interessante que tu falou aí, que é a forma de trabalho, de organizar, e a gente chegar lá, mas eu queria começar primeiro por onde tu já passou, né? Porque tu falou, peguei um avião, agora peguei ônibus, então conta aí passo a passo, depois da tua viagem no Brasil, né? Aí primeiro, quanto tempo tu ficou viajando dentro do Brasil mesmo, e aí depois quando tu decidiu pegar esse voo pra Europa, onde que tu começou e aonde tu foi passando? Tá. Fiquei viajando no Brasil, acho que por volta de 1 ano e meio, por aí. Fiquei viajando, conhecendo alguns estados por lá. Geralmente eu tentava aproveitar bastante cada cidade, cada estado, porque o Brasil é muito grande, então acho que é muito interessante eu ir bem com calma lá. Eu cheguei na Europa em outubro do ano passado e eu cheguei em Lisboa, em Portugal. Fiquei por volta de 1 mês e meio. Acho que na Europa, assim que eu cheguei, eu vi... tinha muitos países, eu queria conhecer o máximo que eu podia, só que meio que acabei vendo que não era meio assim, né? Tinha que dar uma segurada um pouco. O tempo meio que... Primeira vez na Europa? Primeira vez fora do Brasil. Primeira vez fora do Brasil, legal. E daí eu comecei em Portugal, fiquei 1 mês lá, vi alguns amigos que já trabalharam comigo. E passei pela Espanha, conheci algumas cidades da Espanha. Fiquei 1 mês na Espanha. Sequência eu fui pra França, fiquei em alguma cidade da França. Fiquei um tempo em Lyon, fiquei um tempo em Paris. Depois de Paris, né, depois que acabou esperou o visto do Schengen, eu decidi conhecer a Croácia, né. E basicamente eu pensei em vir pra Croácia porque algumas pessoas recomendavam e era uma área fora do Schengen. Só que eu acabei chegando na Croácia e acabei descobrindo que era uma outra coisa, era um negócio muito legal. Gostei muito dessa região aqui da Croácia. E, cara, eu cheguei, peguei no mapa assim, dei uma olhada, eu falei, cara, tem um monte de coisa aqui. Fui acabando pesquisando um pouco da cultura dos locais, da história, bem de forma bem resumida. Mas eu falei, cara, acho que tô na Croácia, acho que por que não ir conhecendo os locais aqui embaixo? E aqui estou, né? Eu cheguei na Croácia, conheci alguns locais na Croácia, algumas cidades que eu gostava lá. Gostei muito de Zagreb, a capital, e fiquei conhecendo. Depois fui pela região da Dalmácia, né? Até chegar ali em Dubrovnik, lá embaixo no sul. Qual tu gostou mais na Croácia, curiosidade? Eu fui só porque eu fui só pra Zagreb, só que eu conheço alguns croatas e todos eles falaram, pô, por que tu foi pra Zagreb, sabe? Quando eu perguntei, era o mais barato. E todo mundo me desestimulou. Falou, cara, não vai pra Zagreb, tem nada pra fazer lá, vai pra, sei lá, pro litoral, sabe? O que tu achou? Não ouçam eles, não, estão errados. Eu gostei, eu gostei, isso, e depois eu falei, pô, eu gostei, e o pessoal não conseguia entender, os croatas não conseguiam entender o que eu vi em Zagreb. Sim, eles falam muito isso, cara, você vai pra região costeira, pra algumas ilhas, lá é mais barato, mais legal. Exato, Só que o que eu tento fazer? Eu tento tirar minha própria perspectiva de cada local. Acho que acontece muito frequente, eu falo algumas pessoas, acho que eu tô indo pra tal local, a pessoa acha que não, lá, por que você vai pra tal local? Eu falei, cara, acho que cada pessoa tira a sua própria perspectiva de cada local. Ela tem vivências diferentes. Sim. E Zagreb, o que eu achei muito interessante lá foi a recepção das pessoas.
Eu fiz amigos lá, fiquei em Zagreb, na Croácia 3 meses, e fiquei 2 meses em Zagreb. O outro restante foi na região costeira, ali na Dalmácia, que eu fui para Split, de Split eu fui para Dubrovnik. Foi bem legais, mas Zagreb, dentro mesmo pra parte costeira, eu preferi muito Zagreb. Acho que... É barato, né? Comida barata e boa. Sim, comparado até com a região costeira, tipo, comparado com o Split do Dubrovnik, os preços de Zagreb são pela metade dessas regiões. Já que atrai muitos turistas, a galera vai muito pra Dubrovnik, a questão de Game of Thrones, e no verão fica muito cheio. E a concorrência de apartamentos, coisas turísticas, sobe muito o preço. Mas é isso, Zagreb pra mim tá no meu coração. Eu pensei em aplicar o visto pra lá, acabei saindo no meu tempo, mas talvez próximo ano, quem sabe, eu volto pra lá. Tu pensou em ficar definitivo? Cara, não definitivo. Eles abriram... Vários países estão com iniciativa de visto pra nômades, né? Tá crescendo muito, tá incentivando a galera. E a Croácia tem uns incentivos bem legais. Que eles dão incentivo durante um ano. Você não precisa pagar os impostos de Zagreb, da Croácia. Então você fica um ano. Geralmente os países, após 6 meses, você tem que pagar os impostos locais. Com esse visto de nômade da Croácia, você não precisa pagar os impostos locais. Basicamente, você paga os seus impostos só onde você tem sua fonte. Então você não é bitributado. Então foi uma das coisas que eu pesei. E também as pessoas que conheci lá. Então, fiz amigos, eu falei, cara, em uma região central, você acha muitos trens, você acha aeroportos com muitas ofertas de voo. Então, criando uma base lá, posso ir para outros países, voltar e fazer esse roteiro. E depois de Croácia, descer de ônibus, é isso? Fui descendo de ônibus. Eu fui para Montenegro. Eu fiquei em Kotor. Tava em Montenegro uma semana atrás. Fiquei 2 meses em Montenegro. Fiquei numa região bem... próxima à praia, muita montanha, muita água quente do mar, água não tão salgada. Gostei bastante de Montenegro. Tive alguns perrengues em Montenegro. Nossa, como é uma cidade turística, aconteceu algumas coisas lá, tem que ficar muito esperto em algumas pessoas tentando tirar vantagens, etc. E, cara, tem que ter muito cuidado com isso. Passei por algumas situações não tão legais lá, que eu acabei resolvendo. Então se aprofunda aí. Acho que é isso que a gente tem que ficar esperto. Um ponto, né, aconteceu muito de taxistas, né, lá nas regiões, ele tentar cobrar o preço muito exacerbado, tipo, pensa, sei lá, 4 quilômetros do aeroporto pra minha casa, por exemplo. Os caras queriam cobrar 50 euros, 100 euros, sendo que era 4 quilômetros de distância e 7 minutos dirigindo. Cara, aconteceu mais de uma vez o cara tentar. Teve uma vez que eu tava vindo de uma cidade próxima, chamada Budva, e daí o preço de tabela da galera são 20 euros, né? Aí, na hora da volta, a gente pegou um táxi, eu e meus amigos, e, enfim, entreguei o dinheiro, acho que foi 50 euros, se não me engano, e o cara, não queria dar o troco não. Ele não queria dar o troco de forma alguma. E aí, ficamos nessa, conversando, e acabei falando que ia ligar pra polícia, e a gente ficou... Conversei gentilmente com ele, dá meu troco. Sim. E daí acabamos mas isso resolvendo. não é uma parada incomum, cara. Eu já vi isso em vídeo no YouTube, até a República Tcheca, falando quando você vai trocar dinheiro, sabe, naquelas casas de câmbio, também você dá o dinheiro, tu dá 50 euros, vão falar, não, tu só deu 20, sei lá, Caramba. Então isso é uma coisa que tem que ficar muito esperto. Tem que ter muito cuidado. Tipo, eu fui muito pra... Em estações de ônibus, por exemplo, eu parei pra comer, etc, tava cansado, e você dá o troco, por exemplo, o pessoal te dá troco a menos, tem que ficar muito ligado. Acontece essas situações. Aconteceu comigo mais de uma vez. Tipo, fui comprar uma fruta, por exemplo, eu tava na rua e tinha aquelas pessoas vendendo fruta no carro, né? E daí tinha uma pessoa que era local, aparentemente lá de Montenegro, e ela tava comprando fruta, essa menina. Aí eu cheguei pra comprar fruta e eu perguntei, qual o preço, né, Aí ela falou, né, 2 euros. Aí o cara já gritou do lado, não, é 5. Era 2 euros, o cara queria me cobrar 5 na bandeja, sabe? Nossa, tipo, lá aconteceu bastante problemas. Eu acho que é um local muito bonito, mas eu acho que é um local que eu não voltaria. Tá na minha lista aqui. Não tive mas isso é igual os estrangeiros em São Paulo também, lá no mercado. Tem uma amiga, colega de trabalho, que foi no mercado, comeu muita fruta que ela gostou, né? E mandou uma foto da conta e das frutas, né? E, cara, tava muito caro. Eu não sei. Ela mandou no grupo de trabalho. Ficou eu e os outros brasileiros. Falou, a gente não sabe se a gente falava, né, que tava muito inflacionado e decepcionava ela ou não. A gente falou, olha, não é esse o preço, não. Putz, ficar muito esperto com essas coisas. Mas uma coisa, em Montenegro não tem Uber, Bolt ou nenhum desses?
Cara, não tem nada, nada, nada. Isso a gente fica um pouco... O transporte público lá não é tão legal. Tem a questão de também você pode alugar bicicletas, tem muitas coisas. E motocicletas também você pode alugar lá. Só que não tem essa infraestrutura. Eu acho que aqui pro leste, para essas regiões aqui, tipo Montenegro, eu tô aqui na Sérvia também, não tem também. Eles têm um aplicativo bem no começo, que não tem nem forma de pagamento nem nada. Basicamente ele te ajuda a você saber mais ou menos a estimativa de uma corrida. Então isso evita que aconteça esse tipo de problemas, né? Então ele te dá uma estimativa, olha, para tal local acho que você vai pagar entre esse valor, entre esse aqui. Então isso acaba ajudando você. Entendi. Tá. Não tem nem o Yandex da vida? Que eu sei que tem alguns países que eles, em vez do Uber, tem um outro, que é o russo, né? Não conheço esse. Aqui tem o Pink. Tem um Pink, que é como se fosse algumas bandeiras de táxi, e tem outro que é o Gold, que também é um táxi com uma numeração chamada Gold Taxi, outro Pink Taxi. Eu acho que tem o Elite Taxi também. Acho que cada bandeira é diferente desses táxis aí, cada tabela que tem na cada marca desse táxi, eles têm um aplicativo diferente para isso. Entendi. Então legal, vai, Montenegro, né, passou, depois a gente volta para saber quando tu aproveitou mais, mas deu um pulo rápido. E aí depois... Dei um pulo rápido em Londres, fiquei bem rapidinho lá, acabei voltando. Parei na Albânia, cara, a Albânia é muito legal. Eu fiquei em Skadar, na Albânia. Depois de Skadar eu fui lá pra Saranda, bem no sul. Eu cruzei a Albânia inteira de carro dirigindo, cara, foi um negócio muito louco. A gente pegou um transporte, pegou um ônibus, né? Daí a gente alugou um carro dentro da Albânia para evitar todo aquele processo de alfândega, você passar e fazer migração com um carro alugado, que é muito problemático. Então a gente decidiu pegar um ônibus, cruzou a fronteira, alugamos um carro bem baratinho na Albânia. Os preços lá são bem legais. Nossa, comida na Albânia, os preços lá são muito legais e muito bonito. Recomendo as pessoas irem para a Albânia. Daí a gente alugou o carro, fomos pra Saranda, damos muitas voltas, conhecemos muitas coisinhas lá. Poxa, muito bonitinho a cidade é muito legal. Voltei, vim pra Sérvia, agora estou aqui. Continuo na Sérvia, vou tentar aproveitar algumas coisas aqui, conhecer alguns parques naturais, que eu gosto muito de conhecer essas coisas aqui em volta. E é isso, até então. Eu queria passar por todos esses países, né, que só para entender mais como que foi cada um deles, o que tu curtiu mais. Agora uma dúvida, né? Porque tem aqui Portugal, Espanha, França, Croácia, Montenegro, a UK, Londres, Albânia e Sérvia. Sim. Tu se sentiu estranho em algum desses países? Quando eu vou pro leste europeu, isso vira, sei lá, tá no transporte público, eu vejo que tem pessoas me olhando, sabe? Assim, tipo olhando meu cabelo, sendo mais específico. Sim, cara, eu percebi, não sei se as pessoas estão amigáveis ou não, mas eles olham bastante, às vezes quando eu olho de volta eles sorriem e tal. Exato. Geralmente eles sorriem. Eu percebi muito isso, as pessoas olham pra mim, tipo, sorriem. Que estrangeiro, dá pra perceber, sim, né? Eles chegam pra mim e perguntam de onde é que eu sou, às vezes a gente acaba conversando. É bem legal isso. Aqui na Sérvia, por exemplo, eu gostei muito as pessoas são bem receptivas. Isso me lembrou um pouco do Brasil, eles conversavam comigo, faziam piadas. Eu achei bem legal isso. Gostei muito da receptividade das pessoas daqui de Belgrado. Bem interessante. Que legal. Minha experiência também com eles foram bem legais, assim, que eu conheci, tipo, tanto aqui em Portugal como em outras viagens, assim. Sempre foi bem legal e ficavam bem felizes quando eu falava que era no Brasil, assim, então. Também. Eu tenho outros amigos que não gostam da experiência lá, e eu falei, pô, que estranho, porque comigo até então eu gostei de todo mundo que eu conheci da Sérvia. Como eu até disse, né, são perspectivas, né? Pessoas acabam enfrentando um tipo de problemas que outras não têm essa visão. Tipo, algumas pessoas me recomendaram Montenegro. Eu acho que eles não tiveram esses problemas que eu tive em Montenegro, mas eu acabei indo pra lá e tive esses problemas. Entendi. Então acho que vai muito onde a pessoa passou, não sei, talvez, não sei como posso dizer. Acho que experiências mudam. Não, Exato, faz total sentido. Eu acho muito isso porque eu faço vários episódios, né? Eu gosto muito de trocar ideia com quem tá viajando e morando e perguntar como que é, né? Só que eu acho que quem tá ouvindo, eu já falei isso em alguns, eu gosto de repetir com frequência toda vez que eu tenho oportunidade, que tire suas próprias conclusões, sabe? É legal ouvir todo mundo pra tu saber o que tu pode ver, fazer, os problemas que vai encontrar, mas acho que nada como a própria experiência, né? Tipo, tem pessoas que odeiam Madrid e eu gosto de Madrid. Tem pessoas que gostam muito de tal lugar e eu falo, pô, não tem nada aqui, sabe? Então, experiência de vida, trabalho em geral, é bom ouvir pessoas, mas
chegar e criar suas próprias conclusões, né? Que é o que você tá fazendo. Porque, por exemplo, eu acho que Madrid, não tive muito, eu só acabei comentando, tem muita gente que fala, nossa, eu prefiro muito Barcelona, outras pessoas, eu prefiro muito Madrid. E Madrid eu não tive muita oportunidade de aproveitar Madrid, que eu acabei ficando doente lá, tava no esquema de trabalho muito apertado, eu tive que trabalhar uma semana durante quase 24 horas, estava em plantão na empresa, aí acabei adoecendo um pouco, aí fiquei 2 semanas em Madrid, e acabei, a primeira semana foi trabalho, a segunda meio que doente, eu acabei não fazendo muita coisa. E muitas pessoas falam, cara, Madrid é muito legal. E eu não tive ainda... Eu queria voltar lá pra tirar minhas próprias conclusões. Eu queria voltar na Espanha. Barcelona, gostei muito. Eu acho que eu já tive um pouco mais de tempo pra aproveitar Barcelona. Gostei muito de lá. Eu acho que a Espanha em geral tem bastante lugar legal. E tu falou de ficar doente, assim, teve mais um desses perrengues, aí já foram 2, táxi, 3, né? Táxi, a fruta, ficar doente, que mais que tu já teve nessa vida? Cara, isso foi no Brasil, aconteceu uma vez aconteceu bastante, você perguntando assim, eu vou acabando lembrando, assim, às vezes eu acabo esquecendo. Eu tava num apartamento lá em Maceió, eu tava durante a pandemia e teve até toque de recolher na cidade, ficou muito tempo parado dentro de casa, meio que fechado lá. E acho que começou a chover e o meu notebook, a janela tava aberta e meu notebook tava em cima da cama. Putz, aí veio aquela chuva lateral e molhou meu notebook inteiro, cara, e parou de funcionar. Putz. Esse foi um dos perrengues que aconteceu. A casa mas tava com goteira também. Você teve que esperar o notebook do trampo chegar outro? Ou era cara, teu mesmo? Esse era o meu, eu tava usando o notebook da empresa, então o da empresa tava em outra parte da casa, mas esse era o meu, nossa, fiquei bem chateado. Porque a empresa era a empresa que eu trabalhava anteriormente, o notebook ele tinha muitos bloqueios, então eu não podia fazer nada. Aí tinha hora de logar e etc, eu não podia mexer. E o meu pessoal, sem uso. Aí meio que mandei pra manutenção, acabei resolvendo. Acho que teve um em Zagreb também, falando em perrengue, eu tava em Zagreb, faltou energia na casa, mano, nossa, faltou energia durante 2 dias. Caramba! No Airbnb que eu tava. Cara, aí foi isso. Acabei e aí, tu foi pro café? Fui pro café. Pra trampar? Eu fui, geralmente eu gosto de ir pra café. Eu acho que esse Airbnb que eu tava era uma rede de acho que hotéis da cidade e tal. E daí eles acabaram resolvendo, mas no outro dia acabou faltando energia de novo, devido à manutenção na cidade. E daí eu fui acabando pro café, fui pra um bar que tinha lá, uma cafeteria, um café bar que tinha lá desse hotel que eu tava lá. E acabei trabalhando de lá. Mas pra mim foi ok. Acabei resolvendo. Desde que não seja frio, tu precisa de aquecedor, né? Dá pra resolver. E tava no inverno. Parecia que o aquecedor era gás. Eu não lembro se eu fiquei com frio. Não, acho que eu fiquei com frio. Eu acho que eu fiquei. Tá. Porque... acho que eu fiquei sim. Tá, não, mas é gás, né? Não, é verdade. Eu tô comparando com Portugal, que normalmente aqui é o elétrico, né? Nas casas mais velhas, então... Cara, eu acho que é um mix. Eu acho que ele parou. Ele parou? Ele tem uma central lá, ele tem que... meio que controla chuveiro, controla o aquecimento da casa também. Eu acho que era gás e o controle elétrico ao mesmo tempo. Não lembro propriamente, assim, tem um certo tempo. Não, aí não tem jeito. Mas e desses países todos que tu passou aí, cara, qual que tu achou mais barato, assim, foi... Mais barato. Mais fácil? Albânia. Acho que Albânia. Albânia, né? Eu imaginei que seria Albânia. Mas, Albânia... custo-benefício. Valeu na Albânia? Por esses perrengues que tu passou? Albânia não passei... passei um perrengue muito louco na Albânia, na volta. Na Albânia, o único perrengue que passei na volta, eu tava voltando, eu tinha reservado o ônibus pra 1h30. E nesse dia eu tinha que fazer um monte de reunião de trabalho, um monte de coisa. E o ônibus saiu pra 1h30, o motorista do ônibus decidiu sair mais cedo. Ele saiu 20 minutos antes, eu nunca vi isso acontecer. Ele saiu 20 minutos antes. Eu já vi isso acontecer aqui. Na volta, aí eu acabei ligando pra empresa de ônibus, aí eles falaram, cara, vai sair um outro ônibus umas 8 horas da noite. Eu acabei ficando no meio da rua lá, com o notebook trabalhando, fazendo algumas coisas, e pedi bastante reunião, acabei negociando lá, e acabei arranjando. Aí peguei um ônibus de 8 horas, foi muito engarrafamento, acabei chegando em casa às 3 da manhã. Eu tava vindo da Albânia pra Montenegro, em Kotor. Acabei chegando às 3 da manhã em casa, porque tive que esperar. Eu fui pra uma cidade de Montenegro,
pra esperar um ônibus pra ir pra cidade que eu morava, que demorou muitas horas. Mas tive esses perrengues, acho que eu fiquei uns 3 dias na Albânia, foi bem rapidinho, valeu muito a pena, mas tem partes ruins que aconteceram, mas faria tudo de novo. Sim, parte da experiência, né? Legal, mas e, tipo, de todos esses países aí, custo-benefício, né? Porque eu acho que o mais barato é a Albânia, eu chuto que Montenegro também deve ser barato, né? Não. Não foi barato? Não foi, cara. Montenegro, eu acho que Podgorica, a parte ali da região central é em conta, mas a parte da costa de Do Kotor litoral. é muito, muito disputada. Então vem muita gente de vem gente de Londres, Sérvia, da França, né? etc. Não, vem gente, então eles sobem o preço. Então tem muita concorrência, então os preços dos apartamentos sobem muito, os preços dos restaurantes. Não achei tão... Não gostei muito do custo-benefício de Kotor, não. Acho que Podgorica sim, Kotor não achei tão legal. Eu acho que custo-benefício e questão... Acho que eu achei muito Zagreb, cara. O transporte público lá funciona muito bem. Lá tem muita linha de trem para você ir para os locais. Tem o aeroporto que funciona muito legal, muitos voos baratos. E o preço da comida, no geral, achei um preço ok para lá. E com as comodidades de uma cidade pequena, mas com comodidades de cidade grande. Então, sei lá, precisar pedir uma coisa na Amazon, tinha entrega, funcionando bem rápida. Tá dentro da União Europeia, então você não precisa pagar taxas de importação. Porque se estiver em Montenegro, por exemplo, você paga taxas, porque Montenegro não faz parte da União Europeia. Nossa, já passei vários perrengues de importação também, recentemente. Eu tava na Croácia, acabei comprando uma mochila, só que eu comprei a mochila de outro país, fora da Europa, né? Eu não sabia que tinha essa taxa. Quando eu comprei, os caras me taxaram, mano. Tipo... Aí eu fui fazer esse Montenegro também, porque eu acabei não olhando, Montenegro não tá dentro da União Europeia. E eu tinha lido, países da União Europeia não precisam pagar taxas, porque estão dentro do tratado. Aí eu pedi dentro de Montenegro, acho que é alguma coisa da Alemanha, na Amazon lá. Aí os caras me taxaram também. Me taxaram 2 vezes. Cara. Então é uma coisa pra ficar esperto. Tem que ficar esperto. Se tá em Montenegro, país que não é da União Europeia, não faz compra em... não faz compra em... É a Amazon da vida. Não faz. É ruim. Tá. E outra coisa, viajando sozinho, né? Tu também é muito tempo viajando sozinho, tu precisa interagir com pessoas, né? Também se tu gosta, né? Algumas pessoas gostam mesmo de ficar mais sozinho, mas como que tá sendo pra ti esses meses todos? Logo no começo, antes de começar a viajar, foi bem difícil eu começar a entender, cara, vou viajar sozinho, como é que vai ser? Será que vou me sentir sozinho? Meus amigos estão tudo aqui em São Paulo, em Salvador e tal, e como é que eu vou lidar com isso? Aí acabei conversando com outros amigos meus que viajaram e me incentivaram aí. E meio que acabei descobrindo que fazer amizade viajando é fácil. Então, tipo, você encontra pessoas com a mesma mentalidade, que estão bem leves, se divertindo. E simplesmente você conversa, tá num bar ou tá numa cafeteria e simplesmente... Eu acabei aprendendo um pouco disso, né? Acaba dizendo um oi e que acaba fazendo amizade. Em Zagreb, por exemplo, eu fui sozinho, mais lugar eu fui sozinho, e acabei fazendo amizade. Tipo, fiz amigos que... encontrei com eles até em outros países. Tipo assim, fiz muitos amigos em Zagreb, encontrei com eles descendo pra ali pra Dubrovnik, a gente acaba se encontrando. Fiz amigos em Kotor, que eu acabei indo visitar eles lá em Londres. Tipo, passa aqui em casa, eu tenho hospedagem. Acabei fui pra Londres voltando. Então, acho que quem viaja, acho que nunca tá sozinho. Se tiver mentalidade de não ter vergonha, se abrir mais, e as pessoas estão abertas pra conversar. Sim. Pode ser que você ache pessoas que não estejam tão abertas, mas eu não tive tantos problemas assim, não. Tá, e quando tu viaja, tu fica em hostel, Airbnb? Qual que é teu estilo nessa vida de nômade? Cara, eu fiquei em hostel uma vez, mas na maioria é tudo Airbnb, porque eu faço bastante reuniões por dia, eu preciso de um ambiente calmo e às vezes eu preciso me concentrar. A parte ruim do Airbnb é que, tipo, você tá realmente sozinho, né? Então, você tem que buscar outros modos de fazer amizades. Então, você tem que sair, etc., pra conhecer pessoas. Fiquei em hostel quando eu tava em Dubrovnik. Alguns amigos meus conheci em Zagreb, eles me recomendaram esse hostel. Eu falei, é um hostel mais tranquilo, então acho que talvez você consiga trabalhar de lá. E acabei indo pra lá, fiquei 20 dias nesse hostel. Cara, a experiência foi incrível. Acho que quase todo dia eu conhecia gente diferente, a gente saía. A parte ruim é que, tipo, chegava gente nova, vamos sair, todo dia tinha que sair, sabe? Tinha que saber muito como controlar o trabalho e receber pessoas sempre.
Sim. Tipo, conheci essas pessoas os donos do hostel que estavam lá, e, cara, pessoas super adoráveis lá de Dubrovnik. Então, a galera que trabalhava nesse hostel, eles fizeram até, tipo, curiosidades, né? Eles acabaram fazendo cenas pra pra série Game of Thrones. Tinha uma galera lá que fizeram papel extra lá. Eles mostraram várias fotos, eles fizeram vários passeios turísticos comigo, mostrando onde foram gravadas as cenas de Game of Thrones. Aí mostraram comerciais que eles fizeram. Ah, eu tava em tal cena aqui do temporada tal, e mostravam assim. Nossa, muito legal isso. E sempre eles me convidavam pra fazer uma comida diferente da região ali da Dalmatia, que é da Croácia ali, né? Uma comida de tal região, e, cara, a gente vai fazer uma comida, um jantar hoje aqui, passa aqui em casa, sobe aí no... Que o hostel tinha vários andares, né? A casa dele ficava na parte de cima, e eles mandavam uma mensagem, vem aqui em casa comer. Às vezes fazia alguma pizza, que eles têm um pouco de acento italiano, a galera de lá, então eles aprendem um pouco essa parte de massa, aprendem outras coisas. Pizza muito boa de lá. E daí é isso, comi umas comidas muito legais, a gente conversava bastante, trocava muitas experiências. Inclusive eles... Como acho que tem não tão distante, né? Acho que aconteceu uma guerra civil, né? Que aconteceu na Croácia, naquela região. E essas pessoas lá do hostel, sim. Essas pessoas, eles foram refugiadas, as pessoas os donos do hostel, né? Então eles passaram por problemas durante a guerra. Eu acho que aconteceu isso lá pro final, acho que terminou em 95, né? Então não é tão distante assim. Né? Então eles me contaram a história do que aconteceu lá e foi bem legal isso. Eu gosto o que mais procuro nas viagens é ter mais contato com pessoas locais. Isso é bem legal, porque eles acabam compartilhando o dia a dia deles, ele acaba compartilhando histórias. Então, acho que é uma das formas que eu aprecio viajar também. Certo. E tu já... Essa coisa de tu tá no restaurante, no café... No hostel fica um pouquinho mais fácil, né? Mas nesses lugares, conhecer pessoas... É uma coisa que tu já fazia no Brasil, quando viajava pelo Brasil mesmo, ou até antes de começar a viajar, ou tu começou a fazer isso por conta de estar sempre aí na estrada, né? E sem teus amigos pessoais? Sim, eu comecei fazendo mais por estar na estrada. Eu sou tímido, eu sou um pouco tímido, tô começando a desenvolver mais esse lado mais social e tal. Depois que faço amizade, ok, mas até chegar e começar a conversar, pra mim é um pouco de barreira, mas tô quebrando essa barreira. Então, por exemplo, tava viajando uma vez lá foi onde que eu tava? Acho que foi na França, eu tava em Paris, eu tava num bar tomando cerveja e tal, aí chegou um cara do lado, aí começou a conversar, e acho que era da Tunísia esse cara. Aí a gente acabou fazendo amizade e tal, a gente tomou uma cerveja e começou a andar pela cidade, conversando, e é isso, é meio assim, né? A gente, simplesmente uma pessoa dá oi pra outra, a gente puxa assunto. Tá chovendo bastante hoje, né? Tá frio? Tá gostando do café? Sim. Pergunta se a cerveja tá boa. Então, daí a gente vai conversando. A gente vai acabando estendendo a conversa. Legal. Eu cheguei a usar viajando aquele app do Couchsurfing, sabe? Aquela função Hangout, você conhece? Isso me ajudou também, assim, tipo, sei lá. Eu gosto de viajar, às vezes, quando eu tava viajando sozinho, né? Tipo, de andar sozinho primeiro pra ver o que eu queria ver, e às vezes eu abria o Hangout e encontrava... Normalmente grupo, assim, nunca encontrei ninguém sozinho. Um grupo que tava indo pra algum lugar ou pra algum pub, assim. Chegou a usar também? Algum do tipo? Eu nunca ouvi esse app, acho que eu vou dar uma olhada. Não, nunca ouvi. Eu vou dar uma olhada nesse app. Geralmente, cara, eu tô conhecendo gente na rua mesmo, tipo... Eu tava lá tava vendo o pôr do sol, assim, bem olhando pra cima, contemplando e tal. Aí, do nada, alguém falou uma expressão brasileira, né? Tipo assim, aí eu falei, tem brasileiro aqui e tal. Aí o pessoal, acho que era da Alemanha até. Só que eles falaram uma expressão muito local do Brasil, né? Não posso falar aqui. Mas, enfim, eles falaram essa expressão, eu falei, mas só quem fala isso é brasileiro, não tem como... Aí eu comecei a conversar, eles começaram a falar palavras soltas assim, mas vocês são de onde do Brasil e tal. Aí eles falaram que foram no Brasil, aí acabaram aprendendo algumas coisas, aí... Eles me convidaram, eles estavam no hostel, lá em Cotó, e eu acabei conhecendo as pessoas do hostel, eu conheci as pessoas que trabalhavam lá, eu conheci os donos do hostel, a galera que gerenciava, e fiquei durante 2 meses em Cotó, e acabei sempre, quase toda sexta-feira, eu ia pra esse hostel. Eles faziam muito pub crawl, eles faziam jogos de bebida, essas coisas, então quase toda sexta-feira eu tava meio sozinho, vou passar no hostel lá, então eu conheci a galera, e a gente saía. Sim. Foi meio assim. Que legal. Depois dá uma olhada nesse app que ajuda bastante. Mas se tu falou, eu também sou assim, né? Acho que eu sou tímido, acho que isso muda às vezes, é meio engraçado, sei lá, pra mim isso tem uma flutuada
com os anos, né? Na faculdade nem tanto, depois muito mais. Mas viajando, sim, eu senti que eu mudei bastante, assim, e começar uma conversa com estranho já não era algo que... Era algo normal, sabe? Hoje, já de volta, né? Eu viajo agora sempre com minha companheira, então já de volta eu já não acho tão simples assim, sabe? Se eu chegasse no bar sozinho hoje, eu provavelmente ficaria sozinho. Mas eu lembro, quando eu comecei a viajar um pouco, já não. Tipo, sei lá, tu olha uma mesa, tu sente uma vibe diferente, né? Ou as pessoas olham pra ti, tu não tá meio quietão como eu acho que eu fico agora. A pessoa chega, aproxima, fala, né? Acho que as pessoas acabam se encontrando, assim, principalmente quem tá viajando, né? Eu acho que habilidade social, né? Socializar, quando você mais sai, você acaba meio que evoluindo isso. Então, quando você precisa disso, você precisa estar em contato, você acaba se modificando. Então, quando você acaba se retraindo, você acaba perdendo um pouco disso e você acaba meio que não sente tanta essa falta de socializar tanto, não sei. Tem momentos que eu sou sociável, tem momentos que eu sou tão sociável, acaba variando um pouco também. Sim. Sim, é um músculo, eu acho. É um músculo. O próprio podcast, cara, no começo aqui eu ficava muito nervoso. Os primeiros episódios, assim. Depois que eu fazia com os amigos, depois que eles saíram, eu fiquei nervoso. Eu falei, putz. E aí ficava, cara, tem tanto podcast sobre o mesmo assunto, bem melhor, né? Aí chega uma hora que, sei lá, dá uma relaxada. Porque eu acho que tudo isso, né? A habilidade social em geral é um músculo. E eu acho que como eu não exercito isso, né? De viajar sozinho mais e começar a conversar, eu vejo que é difícil, mas ao mesmo tempo eu sei que, tipo, se começar a viajar de novo. Já muda um pouco, né? Eu acho que é uma experiência boa de tentar. Assustador no começo, sei lá, pelo menos pra mim, na minha cabeça, fala, pô, o que eu vou fazer? Será que vai ser chato? Mas, tipo, depois passa uns diazinhos, tu já começa a ir se achando, né? Deve ser igual andar de bicicleta, eu acho. Espera um pouco, mas depois total. volta. Cara, e questão de visto... Aí, minha ignorância, porque eu já olhei viagem pra Sérvia, Albânia, Montenegro, e eu nunca vi visto, assim, porque eu sempre barro no preço da passagem daqui de Portugal pra lá, e eu nunca avancei. Mas agora tu começou a falar que tu saiu da área, né? O Schengen. Schengen área. Saiu daí, né? E como que foi nessas áreas aí? Tu como brasileiro, consegue ficar ou teve que ir aplicando pra visto? Cara, tem muito. Acho que o Brasil tem muitos países que a gente tem aliança, né? Tipo, de vistos. Então, acho que a maioria dos países a gente tem 3 meses. Cada país aqui do leste europeu, praticamente, a gente tem 3 meses pra ficar. Então, são territórios individuais. Então, tipo, pode ficar 3 meses na Croácia, talvez aplicar para um visto de extensão, nômade, etc., em alguns outros. 3 meses na Albânia, 3 meses aqui na Sérvia, etc. Acho que a Geórgia, no geral, acho que todas as pessoas têm direito a 1 ano de visto lá. É bem legal a Geórgia. Quero muito conhecer a Geórgia. Tá na minha lista. Acho que a Inglaterra também, né? Tem 6 meses de visto. Acho que a gente tem bastante possibilidade de vistos. No geral, 3 meses acho que é o suficiente. Sim. Então tu não aplicou para nenhum visto? Sempre conseguiu ficar com o teu passaporte brasileiro só? Sim. Geralmente o visto você ganha um carimbo, né? Então aqui é um pouco diferente comparado com os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você faz uma seleção, acho que eu vou fazer próximo ano, quando eu voltar no Brasil. Basicamente entra no país, eles perguntam o que você vai fazer lá, se você tem acomodação, se você tem a reserva para isso, se você tem um trabalho, para comprovar que você não vai ficar no local de forma ilegal e etc, né? Então basicamente o visto é esse, né? Uma conversa, uma breve conversa com a agente de imigração. Às vezes ele não pergunta nada, aconteceu de ninguém pergunta nada, toma meu carimbo e outras vezes as pessoas perguntam. Então, geralmente quando eu tô com hospedagem, passagem de saída e tenho comprovação de trabalho, etc. Então é mais tranquilo quanto a isso. Pô, que top, que top. Cara, legal. E agora, como que tu consegue juntar tudo isso com o trabalho, né? Como que tu se organiza? Porque eu já peguei férias que eu vou ficar num país, sei lá, 10 dias, e desses 10 dias eu vou trabalhar 2 ainda, sabe? Só que eu vou primeiro por causa da passagem, sabe? Tipo, às vezes por 2 dias de diferença tu vai pagar, sei lá, 100 euros a menos. Às vezes tá 1/3 do preço, né? E pra mim, eu ficava muito agoniado de falar, eu tô aqui dentro de casa no meu dia de férias, sabe? Não tô lá fora, ou se não tá no verão, né? Fica escuro mais cedo. Então, como que tu faz pra se organizar? Trabalho, esse monte de reunião que tu falou que tem, e aproveitar a cidade? Cara, no começo foi muito difícil. Acho que no Brasil foi até um pouco mais natural, porque eu tava seguindo o próprio fuso horário do Brasil, etc.
então é mais tranquilo. Logo no começo estava mudando com muita frequência, isso é muito exaustivo aqui na Europa. Então, foram algumas coisas que estavam me atrapalhando bastante. Era a mudança muito frequente, que você acaba não criando a rotina no lugar. Você fica muito cansado de mudar, viajar cansa. Tipo, as pessoas, você tá sempre viajando e tal, mas, cara, viajar cansa pra caramba. Arruma mala, faz coisa, etc. E o fuso horário. Eu tava trabalhando na área do Brasil, então, eu hoje aqui na Europa tô com 5 horas de diferença do Brasil. Então, lá no começo, quando eu cheguei lá em Portugal, eu estava seguindo o fuso horário do Brasil, trabalhando até bem mais, porque eu começava um pouco no fuso horário da Europa, estendi até o horário do Brasil para seguir, tentar estar em contato com o meu time, fazer um pouco mais sync. E eu estava ficando muito cansado, eu estava bem estressado. E eu acabei alinhando com o meu time, né, fazendo alinhamento, e eu acabo seguindo um pouco mais o meu horário aqui da Europa. Então eu começo no meu horário, finalizo as minhas coisas aqui, tudo que tem de comunicação no meu trabalho eu faço de forma assíncrona. Então como eu começo mais cedo, se alguém manda mensagem, eu respondo bem cedo e vamos fazendo isso, né? Então a gente tem um combinado de, não posso responder se a pessoa manda mensagem, respondo depois, né? Quando eu não estou, quando o horário não é combinado. Tô tentando criar meu próprio escritório de trabalho, isso para me sentir mais em casa, né? Então quando eu morava em São Paulo, então eu tinha um teclado, eu tinha um monitor e essas coisas meio que ajuda você a se sentir de forma mais confortável, acaba ajudando um pouco na produtividade, ergonomia, etc. Então, durante 2 anos eu estava sentindo isso, né, um pouco de falta. Putz, sempre tô correndo, tô sem minhas coisas para trabalhar e não me sinto em casa. Então, eu comecei a criar uma mini casa na minha mala. Eu estava viajando durante 2 anos com um mochilão e uma mochila na frente, então basicamente era tudo bem pensado em relação ao tamanho, né? Então eu tinha que pegar poucas roupas, poucas coisas, o peso às vezes subia muito, eu tinha que carregar muito peso nas minhas costas, etc. Aí acabei mudando um pouco o meu estilo de viagem, acabei pegando uma mala maior, aí coloquei coisa mais de escritório. Então meio que criei a minha rotina, eu tô criando a minha casa em cada local. Então sigo meus horários, eu comecei a treinar também, eu voltei a treinar, então realmente eu vou pra academia, eu vou correr, treino um pouco vou treinar um pouco, outra coisa, alongamento, etc, para me manter saudável, e já que eu tô morando em cada local, não tô viajando, então eu tenho que trazer os meus hábitos, os meus hobbies, as minhas coisas que eu geralmente fazia para cada local que eu estiver. Então, se eu sempre seguir o ritmo de férias de viagem, eu acho que não rola. Eu vou ficar muito cansado, vou ficar perdido, não vou ter objetivos e acabo meio que desvirtuando o caminho, sabe? Então, é o que eu tento fazer. Criar minha casa em cada lugar. Tá, muito bom. Muito boa ideia. E eu acho que essa viagem que eu te falei agora, que eu passei por vários países, é muito cansativo. Tipo, rich people problems, né? Tipo, claro que é um cansaço bom, assim. Porque quando alguém me pergunta, eu até falo, é muito ruim ficar pouco tempo. Mas, cara, se é isso que tu consegue, beleza, vai. Que é o que eu faço também. Mas sim, depois de uns dias, mesmo se tu não tá trabalhando, né? Então, no teu caso, mais difícil ainda. Mas mesmo sem trabalhar, cansa muito, assim. Normalmente, eu gosto de voltar num sábado pra casa, depois de algumas viagens assim. Voltar num sábado pra ter o domingo pra fazer nada, sabe? Pra voltar pra aquele ritmo, porque é meio estranho, né? Não sei por que cansa tanto, porque em teoria tu não tá só relaxando, mas sei lá. Eu ando demais, eu esqueço de comer, sabe? Eu tenho essas paradas quando tô viajando. Sim, eu acho que viajar, tirar férias, é tudo ilusão. É tipo, você não descansa, você acha que descansa mais o seu psicológico. Você quebra a sua rotina de estar sempre trabalhando, de fazendo sempre as mesmas coisas, você acaba se perdendo no tempo, né? Que você não está seguindo a rotina de trabalho, você simplesmente faz o que você quer viajar, quer relaxar, etc. E meio que acaba, sei lá, você quebra totalmente a rotina. Só que como as pessoas assim, sei lá, férias acontecem geralmente uma vez no ano, tem gente que pega pra cada 2 anos, então ela tenta aproveitar o máximo, então acaba fazendo muitas coisas, dorme pouco pra tentar fazer tudo, faz vários passeios e acaba, isso é o que suga. Mas é bom. Sim, mas é bom. Eu acho que o que muda pra mim é normalmente o trabalho, normalmente eu tô mentalmente cansado e automaticamente se sente fisicamente cansado também, sabe? Com menos disposição, às vezes, quando tá trabalhando muito. E na viagem, acho que é o contrário. Tipo, acho que a mente tá bem descansada, sabe? Sempre tô muito empolgado, com aquela sensação de querer estar um pouco mais. E já volto de uma pensando na próxima, sempre. Já tô tentando pensar 2, 3 na frente, assim.
Mas o corpo ficou um pouco cansado, né? Como eu falei, eu tenho dificuldade de seguir o horário, comer, porque eu fico muito, sei lá, eu fico meio hyped, sabe? Tipo, muito... Cara, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Com minha companheira é mais fácil, que eu ainda sigo o horário de tomar café, comer. Mas quando eu viajava sozinho, volta e meia eu falei, putz, nem almocei, sabe? Já era 5 da tarde, eu falei, cara, esqueci de almoçar, tô meio frenético, querendo ver tudo aqui. Mas a mente volta renovada. Tipo, isso é uma coisa que eu vejo. Apesar do corpo, eu precisar dormir, assim, tá? Fisicamente, mas a mente ajuda bastante, assim, a limpar as coisas, né? Esse problema com comida não tem comigo, não. Eu, tipo, como demais. Então, eu não passo as impressões, é muito difícil eu passar. Então, tipo, nossa, eu como demais. Acho que eu sou muito magro. Hoje em dia eu também, Eu como demais, cara. Acho que eu não esquipo, não. Não, eu também. Não, nas outras antes, eu até emagreci, assim. Se eu fosse pegar uma semana inteira de viagem, eu perdi uns quilinhos nessa de andar muito e comer pouco. Comer bobagem também, né? Eu tenho a tendência, assim, tipo, quando eu como bobagem, eu emagreço. Tipo, diferente da maioria das pessoas. Não vai mudar, né? 30 e pouco, daqui a pouco o organismo desacelera, mas até então eu emagreço normalmente. E tu falou um pouco dos horários com o teu time, assim, né? Tem mais algum tipo de acordo que tu teve que fazer com eles para conseguir conciliar esse trabalho remoto, assim, além dos horários? O que mudou? O que tu sente mais falta e mais dificuldades nesse trabalho remoto? Cara, eu não tô sentindo mais dificuldade, assim. Meio que acabei encontrando o meu ritmo. Já tem pessoas aqui da empresa que já trabalham remoto há um certo tempo. Então a gente tem pessoas que trabalham em diversos fusos. Gente em Londres, gente na Itália, gente na França, acho que México também. Pô, que irado. Então a empresa lá tá começando a criar, como a empresa está expandindo, tá começando a criar uma cultura de comunicação eficiente, assíncrona. E quando você tem um horário de combinado com todo mundo tá junto, a gente faz as reuniões síncronas, participa e aquelas coisas que é muito difícil resolver de forma sempre digitando e etc. E coisas mais simples de forma síncrona. Então, manda mensagem, dia seguinte dá uma olhada nisso, resolve isso, responde uma pessoa. Então, eu tô começando a aprender a lidar com esse tipo de comunicação, né? Ser mais eficiente. Porque quando a gente trabalha com tecnologia, não necessariamente, tipo assim, a gente precisa começar uma conversa, a gente não pode perguntar, e aí, tudo bem? É tipo, esperar as pessoas perguntar, tudo bem, aí você responde o que você precisa falar. Não, você fala, e aí, tudo bem? Espero que você esteja bem, meu problema é esse, tá acontecendo tal coisa, e manda a resposta direta, você pode fazer isso, etc. Então, basicamente, é uma comunicação mais efetiva. Então, eu tô tendo que aprender a ser mais claro e ser mais direto no que eu quero. Isso tá me ajudando. Sim. Com o meu time, esse negócio de mandar mensagem aí, tudo bem, fica esperando. Eu até combinei com o meu time, né? Eu troquei de time agora, mas com o anterior, que era... Normalmente a gente abria 2 threads. A gente mantinha esse aí, tudo bem, como você tá, e já mandava outra coisa, né? Pra não perder tempo. E normalmente a gente tava... Como era o Slack, né? Tava em 2 threads. O e aí, tudo bem, continuava ali, conversando, sabe? Como foi o fim de semana, como foi viagem, não sei o quê. E na outra eu tava resolvendo a parada de trabalho, assim. Mas ajuda mesmo, porque tu falou, né? Um tá aqui, depois tá na reunião, mesmo eu que não tô viajando, depois fica aquele, aí, tudo bem? Tudo sim, você, e aí, depois de 3 horas vai resolver. A parte ruim é tentar lidar com todas essas threads, né? Um monte de gente mandando mensagem. Nossa, eu tô à frente de alguns projetos na empresa e daí, muita thread, muita mensagem pra gente dar conta, responder tudo e nossa, quando tem aquelas threads enormes que você acaba se perdendo assim. Sim. Ou você pede pra alguém te resumir que tá dentro do contexto, ou você tem que ler tudo. Nossa, dá muito trabalho. Chega a dar aquela preguiça quando você olha assim. É verdade. E se um time... Porque tu tem uma experiência aí com o teu time inteiro, né? Uma dúvida, é todo mundo do Brasil mesmo? E aí tá espalhado pelo mundo ou é contratação de outros países? Do meu time, acho que tá todo mundo locado no Brasil. Tem pessoas de diversos estados. Tem gente do Rio, Minas, São Paulo e por aí vai. Mas tem outras pessoas de times bem próximos que estão espalhados. São brasileiros em outros países, né? Todos eles. Sim, a gente também... tem pessoas também do México, são do México mesmo, pessoas da Colômbia também. Vamos supor que eu queira começar a trabalhar agora remoto, né? E aí eu não tenho experiência nenhuma, né? Eu e algumas pessoas do meu time vão começar a trabalhar remoto, né? Porque tu passou por essa construção, né? Tipo, posso que no começo tem que se ajustar, mas agora tu já tem um pouco de experiência, né?
Claro, novamente, que é o teu contexto, cada um tem que descobrir, mas por onde tu começaria a resolver? Tu falou um pouco da comunicação, assim, tem que ser mais eficiente, mas o que mais vocês fazem para tornar isso possível, né? E não ter que trancar todo mundo no mesmo, sabe, no mesmo horário, mesmo em time zone diferente, mas trabalhando sincronizado? A gente tem acordos de times, né? A gente sempre está fazendo processos de melhoria de comunicação, melhoria de processos e como dar visibilidade do que o outro está fazendo e, tipo, enfim, utilizando frameworks de trabalho e etc. A gente, então, a partir desses acordos, né, a gente cria processos no qual a gente acaba entendendo o que cada um está fazendo, como a gente trabalha. Então as pessoas acabam entrando no mesmo ritmo. E isso acaba ajudando. Eu comecei a trabalhar de forma remota, acho que uns 5 anos atrás, eu acho, 4, não lembro propriamente. Como eu comecei em doses homeopáticas, né? Tava numa empresa que ela tava no regime um pouco híbrido, era um dia na semana. Depois ela mudou para 2, foi para 3, a gente foi entendendo como cada um funciona. A gente tinha alguns nossos acordos. Sei lá, cada um, quando um começa, manda uma mensagem pra galera, tô aqui, acho que eu vou. Hoje eu não tô muito bem, não vou estar disponível, etc. Então, a gente tenta dar visibilidade quando um está disponível, quando o outro não está. Geralmente tem alguns colegas de trabalho que sempre mandam mensagem de bom dia para mim. Bom dia. Então, eu já sei que alguém começou. Assim, de forma bem espontânea. A gente não tem esse tipo de acordo da gente, mas a gente acaba sabendo que a gente pode contar com o outro, sabe? Beleza, eu tô aqui, bom dia. E aí, tipo, a gente pode me ajudar com uma coisa, etc. A gente faz muito pair programming, né, para meio que acaba meio que disseminando conhecimento, etc. A gente acaba ficando na mesma página. Com a câmera ligada, compartilhando a tela? Às vezes sim, às vezes não. Operacionaliza isso? Geralmente um pilota, o outro... Mas geralmente a gente fica com a câmera desligada, porque geralmente um tá compartilhando a tela, então não consegue ver o outro. Então a gente acaba meio que desligando. E até economizando um pouco da banda, fica mais rápido. Sim. Acho que é isso. Hoje mesmo, acho que eu acabei fazendo uns, né? Um colega estava passando um pouco de dificuldade na tarefa, e ele acabou ligando, você pode me dar uma ajuda aqui na investigação e tal. Então hoje ele mandou uma mensagem, tá livre aí tem 5 minutos, então a gente cria uma sala lá no Meeting, a gente troca ideia, acaba resolvendo um problema de forma eficiente, quando o outro tá meio que paradão, né? Não consegue sair do lugar. Sim. Aí, às vezes, alguém precisa de algum pato para falar até a gente chegar numa decisão, né? E achar a solução. Legal. E vocês faziam alguma atividade assim, só com a equipe, só pra não falar de trabalho, sabe? Tipo, porque normalmente tu tem aqueles team builds, né, no restaurante ou almoço, e aí como tu substituiu isso na tua equipe? Cara, tem algumas pessoas ainda que estão lá no Brasil, então eles estão indo pra sede da empresa. A empresa tem muitas coisas legais, tem videogame, tem um monte de coisa. Então eles juntam algum dia na semana para ir pra lá tomar um café. E a gente tem um horário do café aqui, que a gente colocou na nossa agenda, no nosso calendário, pra gente falar besteira. E se alguém falar alguma coisa de trabalho, a gente pune ela. A gente fala, cala a boca, faz trabalho não. Aqui é só pra gente falar besteira mesmo e fazer igual que a gente faz no trabalho. Porque no trabalho a gente sempre tem aquela rotina. Não tem como a gente falar que você no home office você vai ser 100% produtivo. Quando você estava no escritório, você não era 100% produtivo. Você não estava 100% sentado na cadeira e com a tela no computador. Então, você parava, por exemplo, para tomar um café, você parava para conversar com um colega. Você tinha certas pausas. Então, talvez a gente tente trazer isso um pouco pro home office, né? Então, durante a semana, a gente marca um horário de café, junta todo mundo, a gente tá incentivando que a galera venha. Isso acaba também mantendo a união do time, né? Então, a gente acaba meio que mantendo empatia, a gente acaba meio que estreitando os laços, né? Então, acaba falando besteira, conta uma piada, fala de coisas totalmente aleatórias. E é isso. Bom, legal. Eu acho que isso é importante, né? Tipo, eu sei que tem algumas pessoas que estão no home office, naquela que não tem contato nenhum, é só Slack. Eu gosto muito do home office. Eu não queria voltar pro escritório. Ainda pior se for full time, sabe? Todos os dias. Mas o café, que nem tu falou também, é uma coisa que a gente tem na agenda, sabe? Toda... tipo, sei lá, uma vez por semana, sempre. E aí alguns espontâneos surgem, porque senão, né? Tu acaba trabalhando com um Slack, né? Tipo, o teu cubo de trabalho é uma mensagem no Slack, né? Tipo, passa a ser se não tiver esses momentos de conversar. Isso é terrível. Eu sinto falta do escritório. Tipo, as pessoas, você tem um trabalho legal, tá, home office, etc. Mas eu gosto da flexibilidade.
eu sinto a falta da cultura de, sei lá, parar pra todo mundo se reunir, ir pro almoço, terminar o trabalho e tomar um café depois, tomar uma cerveja, o que seja, falar um monte de besteira. Isso eu sinto falta dessa interação que eu tinha anteriormente, quando eu trabalhava algumas vezes presencial. Sinto muita falta disso. Em São Paulo, eu tava trabalhando, fiquei um tempo morando em São Paulo também, acabei voltando para ficar outros meses durante minhas viagens, porque realmente eu gostava muito de voltar para São Paulo e dar um tempo lá para botar a cabeça no lugar e meio que me organizar um pouco e me planejar para as próximas coisas. Aí daí tinha uma galera que trabalhava comigo, então a gente juntava algumas vezes na semana pra gente ir pra algum coworking, né? Então a gente ia pra algum coworking, a gente fazia as mesmas coisas que a gente usualmente fazia nos trabalhos. A gente estava trabalhando em empresas diferentes, só que a gente ainda se mantém amizade e tal, então a gente ia pra lá, a gente tomava um café, meio-dia a gente parava pra almoçar, tomava um sorvete, fazia alguma outra coisa, terminava o expediente, a gente ia fazer um pub crawl, a gente parava em vários bares ali em São Paulo, a gente visitava vários locais, pedia petisco, etc, e ia conversar besteira. É isso que eu sinto falta um pouco dessa minha rotina. Não sempre, mas de vez em quando. Vida, né? Escolhas, renúncias, pra tudo a gente tem que sempre estar pesando. Eu acho que o mais legal, assim, desse privilégio que a gente tem, né, em TI, por enquanto, não só em TI, né? Eu falo muito em TI porque é o que eu conheço mais, mas o privilégio que a gente tem de conseguir fazer isso é que tu pode sempre dar o rollback, né? Agora eu vou ficar no Brasil, não, agora eu quero viajar de novo. E se é remoto, né, tipo, dá pra fazer do Brasil também e encontrar com esse pessoal e depois partir pra uma Ásia da vida, sei lá. Nossa, Ásia... Pra aproveitar bastante. Meu sonho. Eu também, nunca fui. Tem muita coisa, faço essas viagens por aqui porque são muito baratas, né, eu falo de muito lugar que eu fui, mas é sempre... olhando muito, sabe? Às vezes olhando o lugar por meses, até, passagem barata, hotel, Airbnb, o que for barato também, agora eu vou, sabe? Então é parte da minha rotina semanal fazer isso já. E às vezes eu vejo, falando em passagem barata, né? Tipo, às vezes eu vi passagens, tipo, assim, acontece muito, as promoções meio loucas. Você acha passagem de 5 euros, cara, 10 euros, tipo, de avião. Tipo, essas low cost, essas oportunidades são muito boas. Tipo, acontece esses bate-volta no final de semana. É muito legal. Até ônibus, né? Tipo, pra onde tem Flixbus. Eu não sei qual outra marca tem, mas Flixbus, volta e meia. Tem trem também, tem umas promoções assim. Então, tem muita coisinha que dá pra fazer por aqui, né? Isso facilita bastante, assim. O que pesa, às vezes, é que acomodação. Isso, se fosse mais barato, isso seria mais fácil ainda. Acomodação pesa no bolso. Pesa muito. Pesa. Esse é outro problema. Matheus, muito legal, cara. Obrigadão. Depois eu queria ver contigo mais, depois tu passar um tempinho na Sérvia aí. Eu queria voltar a trocar umas ideias, porque cara, eu vou dizer que a Sérvia tá há 2 anos que eu fico só olhando. Agora, esse ano, eu meio que desisti, por enquanto. Eu falei, não vai dar pra rolar agora, porque daqui de Portugal, novamente, é muito caro, né? Então, fica daí, deixa pro futuro. Mas eu queria trocar outras ideias por isso. E também seria legal, cara, se tu quiser deixar algum link aí onde o pessoal pode acompanhar tuas coisas e até mesmo ver, né? Tu registra toda essa tua jornada aí em fotografias, né? Que é o teu hobby. Então, onde que o pessoal pode acompanhar essas tuas viagens? Tem o meu Instagram, né? O Matheus Rfiusa. Então, geralmente eu posto algumas fotografias lá. Nada profissional nem nada, mas eu, às vezes, registro momentos, acabo publicando lá. Tô com a ideia ainda de começar a compartilhar essa experiência que eu tenho em um blog. Eu tô com essas coisas bem em construção. Tô procrastinando bastante para começar a fazer isso, mas um dia sai. O LinkedIn acho que é também igual ao Instagram, o Matheus Rfiusa. Então o Instagram e o LinkedIn é o mesmo. Boa. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Cara, novamente, muito obrigado mesmo pela participação. Falar de viagem para mim é sempre muito legal e inspirador, assim, porque parece coisa impossível, né? Mas acho que priorizando, achando uma empresa legal também, que tu consegue ter essa flexibilidade, dá para fazer. Bom, boa sorte na Sérvia. Nos próximos eu vou acompanhar lá pelo Instagram e a gente se fala mais. Obrigadão, cara. Fechado, Gabriel. Prazer em conhecer você, cara, e até mais. Vou passar as dicas da Sérvia aqui.